Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula, aula de sociologia, né, para o primeiro ano, com o tema linguagem e sociedade, né? Se não me falha a memória, é a última ou a penúltima aula da apostila número 3, ok? Vamos lá, sem mais delongas, né? O tema da linguagem, né, vai nos mostrar aqui que a sociologia, né, já vimos na aula passada isso, pode dialogar com outras áreas do conhecimento, né? Vimos lá a psicologia, a psicanálise, né? Abordamos isso na aula passada, e a questão dos mitos. E nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com a linguagem, e a linguagem é algo que a linguística, algo que as letras, né, têm por muita importância. Então, nós veremos nessa aula de hoje como a linguagem ela é importante, né, para o entendimento da sociedade, né, para a sociedade como um todo. E primeiramente, né, a gente viu as primeiras aulas deste ano o conceito de socialização, né, que envolve a transferência de valores, de normas, de condutas, de hábitos para as pessoas, pela família, pela escola, pelas mídias, pelas organizações, né? E nessa transferência de conhecimento, né, de valores, a linguagem é um dos meios mais, né, importantes, né? Então a linguagem ela é essencial, ela é fundamental para o processo de transferência de conhecimento, né? Então a linguagem seria um dos principais meios, né, de transferência de valores, de socialização. Então, né, isto posto, vamos aqui, né, elencar didaticamente as funções da linguagem. Então, primeiro ponto, né, transmitir um pensamento, comunicar, operar trocas. Então, as linguagens elas são desenvolvidas a partir de códigos, né, a partir dentro das comunidades, dentro de grupos étnicos. Então, ao fazer uma observação assim breve, nós percebemos que cada, né, comunidade, cada etnia, ou ela apresenta uma língua, uma variação dialética de uma outra língua, né? Então a língua é algo vivo e a língua reflete muito, né, da comunidade, muito de um contexto, né? Um contexto cultural, um contexto de pessoas. Então a língua é extremamente dinâmica, né? A língua é um organismo vivo que às vezes meio que passa por mutações, surgem novos termos, né? E assim nós podemos ver diariamente, né, com os neologismos, ok? Então nós vamos ao longo desta aula ver várias contribuições, né, de vários intelectuais ou de vários pensadores. E o primeiro que nós trabalhamos é com uma linguista chamada Kristeva, Júlia Kristeva, né, no seu livro História da Linguagem, que a apostila traz para a gente. Em primeiro lugar, e vista do exterior, a linguagem reveste-se de um caráter material diversificado, cujos aspectos e relações temos de conhecer. A linguagem é uma cadeia de sons articulados, mas também uma rede de marcas escritas, uma escrita, ou um jogo de gestos, uma gestualidade. Então veja, né? Seja pela cadeia de sons, seja pelas palavras ou pelos gestos, né, ela se reproduz. Ao mesmo tempo, esta materialidade enunciada, escrita ou gesticulada produz e exprime, isto é, comunica aquilo a que chamamos de um pensamento. Quer dizer que a linguagem é simultaneamente o único modo de ser o pensamento, de ser do pensamento, a sua realidade e sua realização. Se a linguagem é a matéria do pensamento, é também o próprio elemento da comunicação social.
Não há sociedade sem linguagem, tal como não há sociedade sem comunicação. Tudo que se produz como linguagem tem lugar na troca social para ser comunicação. Então, mais uma área do conhecimento, né? A comunicação social. Então, nós, quando nos debruçamos sobre algo, né, sobre um fenômeno, sobre um objeto de estudo, a gente o analisa, a gente o quebra em pedaços, a gente tenta entender, né, a sua essência, e aí nós vamos, né, tentar passar para as pessoas, né, esses saberes de forma articulada, certo? Então, o pensamento, ele só é possível de ser transmitido pela linguagem, ou como disse lá em cima Kristeva, né? Ou pela via da fala, ou pela via da escrita, ou pela via dos gestos, do código, né? Daquelas pessoas, o código, nós vemos as pessoas fazendo os gestinhos na televisão, não é? Então, são formas de comunicação, né? Então, a comunicação, a linguagem, ela é, né, essencial, certo? Mas o que acontece se não existe socialização nem comunicação? Então imagine uma pessoa que, né, no processo de evolução física ou de evolução, né, cultural, ela não tem quem, né, transmita a ela valores, né? Não tem quem transmita a ela os conhecimentos, o alfabeto, as letras. Então nós temos, né, fatalmente uma formação humana e intelectual comprometida, né? Nós temos alguns casos emblemáticos na história de crianças que não passaram por um processo de socialização e cresceram, né, abandonadas em meio à mata ou, né, por incrível que pareça, né, junto com animais que ao longo do seu crescimento tentaram reproduzir os sons dos mesmos, né? Andavam parecido com os mesmos. Então, os casos mais famosos, né, das gêmeas Amala e Kamala da Índia, né, do selvagem de Aveyron, que seria um menino encontrado numa floresta francesa no século XVIII, e o Kaspar Hauser, que é muito analisado dentro da pedagogia, né, que seria um menino que ficou aprisionado durante muito tempo, aprendeu um número restrito de palavras e que as pessoas depois, meio que uma cidade o adotou e tentou, né, alfabetizá-lo, tentou fazer com que ele pudesse evoluir, né, na sua linguagem, né? E nós vamos ver um trechinho disso. Então, esse menino foi encontrado em Nuremberg em 1828. Ele sabia apenas algumas palavras, né? E ele tinha muita dificuldade não só de aprender novas palavras, mas de, sobretudo, de tentar articular algum pensamento e, né, transmitir para as pessoas do seu entorno. Então, essa limitação do código, né, das palavras, essa limitação, né, intelectual por conta de um comprometimento, né, de alfabetização, de ensino, né, fazia com que ele tivesse muitas dificuldades para ele transmitir um pensamento a partir da linguagem ou da escrita. Vamos ver um trechinho aqui que ele escreveu que está na apostila. Quando acordei, ouvi qualquer coisa e me admirei tanto que fiquei escutando com muita atenção, porque em minha situação anterior nunca tinha ouvido uma coisa assim. Essa atenção eu não consigo descrever. Fiquei escutando por muito tempo, mas pouco a pouco não vi mais nada. A atenção se perdeu e eu senti dores nos meus pés. Reparei que não sentia dores nos olhos. E por que não sentia? Porque não era dia, e isso foi ótimo para os meus olhos. Mas sentia dores em todo o corpo, principalmente nos pés. Sentei-me, quis encontrar minha água para matar a sede que eu sentia,
mas não vi nem água nem pão. Em vez disso, vi o soalho, que era completamente diferente do que no lugar que eu estava antes. Quis procurar com os olhos meus cavalos para brincar com eles, mas não havia nenhum cavalo ali. Então eu disse: eu gostava de ser um cavaleiro como o pai. Com essas palavras eu queria dizer: onde estão os cavalos, a água e o pão? Depois reparei no colchão de palha onde eu estava sentado. Fiquei observando, muito admirado, e não sabia o que seria aquilo. Quando eu já o tinha observado por muito, toquei-o com o dedo e percebi o mesmo ruído da palha que havia no lugar em que eu estava antes, onde eu costumava sentar e dormir também. Vi também muitas outras coisas que me causaram tanta admiração que nem se pode descrever. Eu disse: eu gostava de ser um cavaleiro como o pai. Com essas palavras eu queria dizer: o que é isto? E onde estão os cavalos? Então veja que, né, o menino ele não consegue articular, né, os pensamentos, ele não consegue, né, apresentar uma informação conexa. Então o texto fica todo desarticulado, cheio de imprecisões, né? Então esse é um dos problemas do comprometimento, e isso a gente vê no dia a dia, né, pessoal? Quando a gente vê muitas pessoas que não têm uma boa formação, né, não são alfabetizados plenamente, que não conseguem interpretar um texto. Então, esse é um dos maiores problemas da educação no Brasil, o analfabetismo funcional. Muitas pessoas não conseguem traduzir, interpretar um texto, né, simples, que requer talvez um mínimo para poder entender a sua essência. Então isso fica comprometido. E quando a gente tem esse problema agraçado na sociedade, outras esferas, né, ficam comprometidas, como a economia, como a política, né? Então, porque pessoas que são, né, mais ingênuas ou menos críticas são mais facilmente, né, de certa forma, convencidas com argumentos ruins, ou débeis, ou fracos, ok? Sem contar na questão, né, econômica, né? Porque uma mão de obra desqualificada, né, é tanto um problema para a pessoa como um problema para o país, ok? Ferdinand de Saussure, né, francês, né, também da linguística, e a respeito dos signos. Então, aqui nós veremos, né, o que as palavras representam para Saussure, né, bem levando em conta falantes e ouvintes. Então, uma palavra, na visão dele, vai envolver um signo, né, que representa um conceito que envolve imagem e acústica. Então nós vamos ver a ideia do significante e do significado. Então as palavras representam um significante e significado. A língua como uma herança histórica. Então vamos ver isso a partir de um conceito e a partir de uma ou duas imagens. Conceito de signo por Saussure. Propomos-nos a conservar o termo signo para designar o total e a substituir conceito e imagem acústica, respectivamente, por significado e significante. Estes dois termos têm a vantagem de assinalar a oposição que os separa, quer entre si, quer do total que fazem parte. Então, né, antes de vocês verem a imagem, né, então dirá Saussure que uma palavra ele vai ter essas duas coisas, o significante e o significado. Então, quando eu digo mesa, mesa representa algo, certo? E vocês vão na cabeça de vocês imaginar uma mesa, né? Vejamos isso na imagem. Significante, mesa. E o significado. Talvez essa imagem seja melhor. O signo.
a imagem acústica do significante sapo. Então eu falo sapo, certo? Então sapo, a palavra sapo é um significante, é uma imagem acústica. Então eu falo, você escuta. Aí na sua casa eu falar sapo, certo? O acústico, a fala. E aí na cabeça de você vai vir não só, você não só vai ouvir a palavra sapo, mas você vai se lembrar do sapo em si, certo? Ou de, como diria Platão, de um sapo ideal, né? Então, quando você faz isso, você lembra do conceito, certo? É igual eu falar livre. Você está ouvindo a palavra livre ou liberdade. E aí você vai, na sua cabeça, traduzir o que significa liberdade ou livre. Esse é o significado de liberdade, né? Então, esse é o exercício de linguística que as palavras, passam na visão de Saussure, ok? Então, já Bakhtin, vai trazer na sua análise, a importância da língua como uma comunicação verbal, e da importância das relações sociais e do contexto para o desenvolvimento da mesma. Então, na visão dele, os signos vão aparecer em um terreno interindividual, entre pessoas, Então, aquilo que nós vamos entender como consciência, aquilo que nós vamos entender como os valores, aquilo que vai estar propagado na sociedade, e de certa forma pode estar na cabeça das pessoas, dependendo dos valores, eles serão um reflexo do meio ideológico e social, Então, o meio é aquilo que a gente vive, a partir dos valores daquele meio, daquela sociedade. Então, dirá Bakhtin que o convívio entre as pessoas cria as condições, ela não determina, mas ela cria as condições para o desenvolvimento da linguagem. Então, para ele, a relação entre as ideias e a linguagem é o resultado necessariamente das relações sociais. Então, algumas pessoas podem defender que as palavras sejam a evolução da comunicação, ou de um alfabeto, ou de um idioma, seja porque algumas pessoas contribuíram para ele. Bakhtin dirá que não. Bakhtin dirá que a relação entre as ideias e a linguagem é o resultado das relações sociais. E não deve-se buscar na psicologia os fundamentos da linguagem. Então, gente, para a gente fazer eu não sou da psicologia, eu sou sociólogo, A sociologia estuda o comportamento da sociedade, enquanto que a psicologia estuda o comportamento da pessoa, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que ter em conta, ao trabalhar com essas coisas como a linguagem, Fazendo uma relação entre a teoria do Bakhtin e o Kaspar Hauser. Depois eu prometo para vocês colocar na sinopse do link do YouTube uma entradinha para que vocês possam ver um trechinho do filme do Kaspar Hauser, certo? Se vocês tiverem essa curiosidade aí, tudo bem? Então, aqui na apostila coloca, pode-se compreender a incapacidade de Kaspar Hauser para operar a língua alemã, visto que ele não tinha nenhum contato com a comunicação verbal, Ele não desenvolveu, ele não treinou a linguagem. Então, segundo Bakhtin, os signos só podem aparecer num terreno interindividual. Ainda assim, trata-se de um terreno que não se pode ser chamado de natural, no sentido usual da palavra. Não basta colocar face a face dois homo sapiens quaisquer para que os signos se constituam. É fundamental que esses dois indivíduos estejam socialmente organizados, que formem um grupo, uma unidade social.
Só assim um sistema de signos pode constituir-se. A consciência individual não só nada pode explicar, mas ao contrário, deve ela própria ser explicada a partir do meio ideológico e social, né? Então, se nós pegarmos uma criança, né, darmos todas as condições para ela, dela, né, frequentar uma boa escola, ter bons professores, ter bom contato com, né, obras culturais, livros, pais que tenham um conhecimento bom das coisas, né, e essa criança tiver uma formação tranquila, estável, sem rupturas, essa pessoa vai, né, ter pleno domínio da língua e pode se enveredar por qualquer área do conhecimento, certo? Que é o que não acontece, como eu disse, com muitos brasileiros, né? Então, é o meio que vai nos trazer os valores, certo? É o meio que vai nos dar as deixas para que a gente possa, né, também participar dessa transferência de valores, de conteúdos, de coisas. Então estou aqui dando essa aula para vocês, né, ensinando essas coisas, né? Pode ser que alguma pessoa ou outra possa se interessar, porque quantas pessoas do colégio não fazem letras, né, não se enveredam pela área da linguística, ou como nós falamos, vão para a psicologia, certo? Então isso já é um conhecimento, é um primeiro passo para conhecer certas coisas, tá certo? Antônio Gramsci, né, outro importante sociólogo, já vai também abordar a questão da língua e as classes sociais, né? E há hoje em dia, dentro das letras, uma valorização muito grande da linguagem popular, vulgar, né? Antes era meio que subestimado, criticado, né? Pois havia essa necessidade absurda de, até mesmo na linguagem coloquial, as pessoas apresentarem um pleno domínio do português, das letras, né? Das línguas. Então, disse que, né, essas variações nesse falar, né, enriquecem uma língua, né? Então nós teremos a língua dos intelectuais, a língua do povo, uma língua mãe e as suas variações. Veja no caso do Brasil, né? Cada região do nosso país vai ter palavras específicas, né, para ele. Desde o Rio Grande do Sul, no Nordeste, o Norte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo capital, certo? Então nós todos falamos português, mas todas as áreas, os lugares vão ter os seus termos específicos, tá? Vejamos o que Gramsci fala na página 166 a respeito da linguagem e o contexto social. Parece que se possa dizer que linguagem é essencialmente um nome coletivo, que não pressupõe uma coisa única, nem no tempo e nem no espaço. Linguagem significa também cultura e filosofia, ainda que no nível do senso comum, e, portanto, o fato linguagem é, na realidade, uma multiplicidade de fatos, mais ou menos organicamente coerentes e coordenados. No limite, pode-se dizer que todo ser falante tem uma linguagem pessoal e própria, isto é, um modo pessoal de pensar e de sentir. A cultura, em seus vários níveis, unifica uma maior ou menor quantidade de indivíduos em estratos numerosos, mais ou menos em contato expressivo, que se entendem entre si em diversos graus, tá? Então, a língua, ela também pode representar poder e dominação. Não se esqueçam que quando nós estamos, né, assistindo, né, uma televisão, né, ou vendo, né, algum programa na internet, sei lá, né, alguma coisa está sendo, né, transmitida para a gente, né, ou seja, pela imagem do marketing, né, pela via do marketing, pela via das propagandas. Então, a língua, ela tenta nos seduzir. E no caso da política, a língua também colabora para narrativas, para ideologias, como uma forma de dominação, né? A linguagem também está relacionada com a política,
com posições de poder. Então, quando uma pessoa é bem articulada, consegue transmitir o seu pensamento, né? Ele consegue formar opinião. Já uma pessoa, quando não consegue, né, transmitir o seu conhecimento, os seus valores, a sua opinião, né, ele defende uma tese, só que ele não consegue, né, ele não tem sucesso em transmitir aquela tese a partir de uma argumentação. Então você vai falar, não, esse cara não está conseguindo transmitir o conhecimento, né? Ou ele não está sabendo argumentar bem para poder defender essa tese que ele está apresentando, né? Então a linguagem ela apresenta um conteúdo em forma de pensamento, né, que pode legitimar um poder, né? Vejamos aí o que Roland Barthes está colocando para a gente. Chama o discurso de poder todo discurso que engendra o erro e, por conseguinte, a culpabilidade daquele que o recebe. Alguns esperam de nós, intelectuais, que nos agitemos a todo momento contra o poder, mas nossa verdadeira guerra está alhures, está em outro lugar, né? Ela é contra os poderes e não é um combate fácil, pois, plural no espaço social, o poder é simetricamente perpétuo no tempo histórico. Expulso, extenuado, aqui ele reaparece ali, nunca perece. Faça uma revolução para destruí-lo, ele vai imediatamente reviver, regerminar no novo estado de coisas. A razão dessa resistência e dessa ubiquidade é que o poder é o parasita de um organismo transsocial, ligado à história inteira do homem, e não somente à sua história política e histórica. Esse objeto em que se inscreve o poder, desde toda a eternidade humana, é a linguagem, ou, para ser preciso, né, sua expressão obrigatória, a língua, né? Então é aquilo que eu disse. Uma língua, uma linguagem sempre vai transferir um pensamento. Esse pensamento pode ter ali uma intenção, né? Então, muitas pessoas dizem que hoje nós vivemos uma guerra de narrativa. E aquela pessoa, aquele grupo, aquela pessoa que conseguir, né, transmitir, defender, né, a sua argumentação, o seu pensamento de forma sólida e consistente, né, vai levar vantagem nesse processo, nesse combate, nessa guerra de narrativas, ok? Então, às vezes sai até do terreno dos fatos para entrar no terreno de meras argumentações, né? Então vejam que essa aula ela é um pouco também filosofia, né? E concluímos então, né, a nossa aula com o que acrescenta aí pelo menos uma coisa importante, né, que traz para a gente Pierre Bourdieu, né? Vou enfatizar aqui que a língua, na visão dele, também ganha importância a partir de um dado contexto ou realidade social, econômica e política, né? Então, vejamos, né? Se alguma pessoa chegasse para nós hoje e falasse, há uns 30 anos atrás, e dissesse, olha, eu vou fazer um curso de mandarim, você ia rir na cara da pessoa, falar, curso de mandarim? Mas para que você vai fazer mandarim, né? Chinês, né? O principal dialeto chinês, né? Hoje, se alguma pessoa falar para você que vai fazer mandarim, você fala, porra, esse cara é esperto, porque ele sabe que a China caminha, né, para mais ou menos em 5 anos atingir o posto de principal PIB mundial. E aí, se você, né, conhece a língua, domina os códigos do idioma, da linguagem chinesa, isso vai trazer oportunidades para você. Então, às vezes eu brinco com os alunos, né? Eu aprendi aí 3 línguas fora o português. E a mais que eu deveria estudar e ir adiante é a que eu menos dei bola, que era o inglês. E eu vi quanto é importante eu conseguir dominar o inglês para eu ter acesso
a um mundo de textos importantes, né, para minha formação. Então nós aqui estamos com uma língua periférica, né, marginal, que é o português. E nós precisamos dominar outras línguas para que isso represente para nós mais possibilidades, né? Então, o que é o mandarim hoje já foi mais o inglês no passado, e lá no século XIX foi o francês, né? Então, isso é importante da gente levar em consideração, como saber idiomas representa possibilidades para as pessoas, né? Como ela vai contribuir para a formação e vai gerar potencialidades para as pessoas. E fechando a nossa aula, né? Você poder ter liberdade para falar dentro de uma democracia é a coisa mais importante, né? Você ter canal para poder apresentar as suas queixas, as suas críticas, as suas demandas, né? Isso é essencial e fundamental dentro de uma democracia. O contrário, né? A censura, né? É o artifício dos regimes autoritários, né? Em que a liberdade não é algo importante, ok? Então, o Bourdieu também fala a respeito disso. Tá certo, galera? Se vocês, né, não tiverem muita dificuldade para entender o conteúdo, certo? Mandem questões aí nos comentários do vídeo. Quem quiser, mande, né, mensagem no meu e-mail, no Messenger, tá? Estamos aí para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então agradeço a vocês a atenção, aqueles que ficaram até aqui. Um abração e até a próxima.